Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E para essa meditação, eu quero iniciar lendo um texto lá de Apocalipse, no capítulo 19, verso 9, onde está escrito assim: E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Queridos amigos e irmãos, a Bíblia usa muitas ilustrações. Jesus contou muitas parábolas para referir-se a exemplos e situações que acontecem no mundo espiritual. O texto que ora lemos fala a respeito das bodas do Cordeiro. Isso indica que haverá uma festa como de um casamento. E o que mais nós estamos esperando, nós como cristãos que temem a Deus, regenerados pelo poder do sangue de Jesus, é esse acontecimento glorioso que se dará quando o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja. E por falar em Jesus buscar a sua igreja, para entendermos um pouco melhor o porquê de usar essa ilustração de bodas do Cordeiro, de buscar a sua igreja, precisamos entender alguma coisa relacionada ao estilo de casamentos, se não de todos, mas pelo menos de uma boa quantia dos clãs na história hebraica. Dentro da história hebraica, para muitos grupos, havia um estilo que consumava o casamento todo, seguindo alguns passos muito importantes. Eu quero me aproveitar dessa história do povo hebreu para fazer uma ilustração comparativa que, creio, a Bíblia usa como uma das ilustrações para levarmos em consideração essas chamadas bodas do Cordeiro. São o que eu chamo de os 7 passos que consumavam o casamento hebraico. Se você quiser entender um pouco mais, a gente pode, em tempo oportuno, dar mais explicações sobre isso. Mas os 7 passos que consumavam o casamento hebraico iam dessa forma. O primeiro passo era o contrato, o pagamento do dote feito ou pelo pai do noivo para uma família que tinha moça que era do seu interesse, ou pelo próprio pretendente, pelo próprio noivo, pelo próprio moço que fazia esse contato a partir do momento em que ele se interessava por alguma moça de um outro clã. O que acontecia naquele tempo, e diferente dos nossos dias, é que não havia esse tempo de namoro, de noivado, como nós os conhecemos em nossa cultura. Na cultura hebraica, como em muitas culturas orientais até o dia de hoje, acontece dessa forma. É feito um contrato, é feito o pagamento do dote, e a partir desse momento a ideia do casamento já estava estabelecida, mesmo eles não se relacionando e mesmo não convivendo. O dote pago aos pais indicava que a partir de então aquela moça precisava tomar e adotar uma postura de procurar conhecer quem é o seu noivo e qual era o estilo comportamental dentro da cultura do clã do seu noivo. Um exemplo claro disso é a relação entre José e Maria. Quando Maria se encontrou grávida, eles já estavam com um casamento prometido, porque o dote já fora pago por José. Qual era o valor, nós não sabemos. Aí dependia muito da riqueza do noivo ou dos pais do noivo. Variava muito em termos de valor.
Mas uma vez o dote pago, uma vez o contrato estabelecido, ele era indissolúvel, quer dizer, o casamento deveria acontecer. O segundo passo é um período de separação. Uma vez pago o dote, havia um tempo de separação em que o noivo não via, não lhe era permitido ver a noiva. No entanto, ele tinha um amigo chegado que constantemente fazia visitas para a noiva, mandava presentes, dava dicas, dava orientações, sugestões sobre o estilo comportamental do noivo e do seu clã, e a noiva então precisava adequar-se àquele estilo, àquele padrão. Isso fazia até com que muitas vezes a moça dentro da casa do seu pai, nesse tempo de separação, passava por várias crises e era até aborrecida e odiada pela família nuclear, porque ela agora estava adotando um estilo diferenciado do seu clã, um comportamento que a indicava como sendo alguém que deveria adotar as atitudes do clã do seu noivo. E isso muitas vezes trazia conflitos. A história da Sunamita e Salomão em Cantares revela isso. Os irmãos a odiavam, porque ela estava adotando uma postura de envolver-se cada vez mais na cultura do seu noivo, deixando de lado aquilo que na sua família era ensinado e era vivido. Esse período de separação poderia durar entre vários meses, até um ano ou até um pouco mais de um ano. Era o período de tempo em que a noiva estava se preparando e preparando o seu enxoval para esse acontecimento fantástico de um dia ver o seu noivo vindo para buscá-la. O terceiro passo é então, o noivo busca a noiva. As festas da cultura hebraica normalmente eram recheadas de muito barulho, muita música, muitos cânticos, muita alegria, e habitualmente aconteciam à noite com tochas, com luzes, com cavalos muito bem ornamentados, quando o noivo, juntamente com seus amigos, ia até a casa da sua amada para buscá-la. E uma vez chegando lá, ela precisava pegar o seu enxoval, carregar tudo junto e então voltavam para a casa do noivo. Era um período que normalmente, dentro da cultura daquele tempo, a noiva cobria o seu rosto com um véu e ninguém poderia ver-lhe a face, até que chegasse o dia adequado em que ela seria apresentada. O quarto passo é a chegada à casa do noivo, em que a noiva era levada para uma tenda especial, que a Bíblia dizia como tálamo, e ali se consumava a relação nupcial. E a noiva era servida pelo noivo durante um certo período de tempo. Somente o noivo poderia entrar para a sua noiva. O quinto passo é o chamado exame do enxoval da noiva. Esse exame do enxoval da noiva habitualmente era feito pelo pai do noivo. Quer dizer, todo aquele enxoval que a noiva tinha preparado passava por um exame pelo pai do noivo para ver se ele aprovava que ela levasse para dentro da casa do seu noivo, para dentro do seu clã, qualquer coisa que fosse considerada digna pelo pai do noivo. Aquilo que ele achava que não convinha simplesmente era lançado fora e abandonado, rejeitado para aquele clã. Então esse exame do enxoval acontecia nesse período em que o noivo servia a noiva lá na sua tenda nupcial. E o pai examinava então o enxoval da noiva. O sexto passo é a apresentação da noiva. Uma vez determinado o tempo em que os dois ficavam juntos, então era dada à noiva vestir-se com as melhores roupas do seu enxoval,
de forma deslumbrante. Então ela era apresentada a todos os convidados e nesse momento o véu lhe era tirado e todos poderiam ver a beleza, a exuberância da noiva e ficava então aquele êxtase, aquela alegria para as festividades. E o sétimo passo então eram as festas das bodas, quer dizer, de acordo com a riqueza do noivo, as festas poderiam durar 3 dias, 7 dias, 14 dias. Não havia uma forma de determinar quantos dias deveria durar. O primeiro casamento que Jesus acompanhou na história do Evangelho de João foi exatamente um casamento em que o noivo não calculou bem o tempo e o vinho acabou e Jesus fez então o seu primeiro milagre transformando água em vinho. E essa era uma ocasião muito especial em que o noivo juntamente com a noiva e os amigos, os convidados celebravam as bodas. Aliás, há muitas ilustrações contadas por Jesus sobre bodas dentro dos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, esses 7 passos consumavam em muitas culturas hebraicas e muitos clãs da cultura hebraica o casamento dentro dessa cultura. E através da história da Bíblia, nós vemos agora, eu quero fazer essa ilustração, nós vemos que esses passos também são aplicados para essa relação entre Jesus e a sua igreja. O primeiro passo foi o dote pago. Jesus pagou o dote. E eu vou citar e ler vários textos bíblicos para confirmar. Veja bem, com relação ao pagamento do dote, está escrito em Atos capítulo 20, verso 28, onde Paulo escreve: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O dote pago por Jesus não foi um presente que indicava a riqueza do noivo, mas ele deu a sua própria vida pela sua noiva. Ele morreu pela sua noiva. E o apóstolo Pedro, na sua carta, primeiro capítulo, primeiro livro, verso 18 e 19, escreve assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Queridos, o preço pago pelo Senhor, diferente de todos os valores que algum noivo jamais pôde dar à sua noiva, o preço pago pelo Senhor Jesus foi a sua própria vida. O dote mais alto, mais elevado, o preço mais elevado pago por alguém como dote pela sua noiva foi dado pelo Senhor Jesus. Ele deu sua própria vida por amor à sua noiva. Então esse é o dote pago. Esse é o investimento que o Senhor fez em favor da sua igreja. Em segundo lugar, o tempo de separação. Há um tempo em que a igreja está nessa expectativa, esperando que o noivo venha buscar a sua noiva. E nesse tempo, o amigo faz recomendações e ensina a respeito do estilo comportamental que a esposa, que a noiva deve adotar, referindo-se à sua perspectiva de morar eternamente no palácio real. E isso, queridos, é muito importante. Isso vale para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, para aqueles lavados e regenerados pelo poder do sangue de Jesus, para os nossos dias. Nesse tempo, o amigo do noivo, o Espírito Santo mesmo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é esse amigo do noivo que vem apresentar as sugestões, as dicas, as orientações, presentear a noiva com presentes vindo das mãos do noivo,
mesmo que esse não esteja diretamente se relacionando com ela nesse sentido hoje, mas ele dá tudo que a noiva precisa para preparar-se para viver eternamente no Palácio Real. Diz no Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 a 18: Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, na presença e através da presença do Espírito Santo, o Senhor Jesus, o noivo, está dando tudo o que é necessário para que a sua noiva, a sua amada, tenha tudo o que ela precise para preparar-se para aquele momento do encontro com o seu noivo. E é importante ressaltar, como disse, na experiência da noiva, lá na cultura hebraica, ela muitas vezes criava uma crise muito grande, até inimizades entre os da sua família nuclear. E assim acontece com a noiva hoje. A palavra de Deus diz, na palavra do próprio Senhor Jesus, que eles estão no mundo, mas não são do mundo. E essa é a grande verdade. O mundo milita contra nós. O mundo nos odeia, assim como ele odeia o Senhor Jesus. E nessa controversa cultura nós estamos. Não para agradar o mundo, mas para viver simplesmente para agradar o Senhor Jesus, o nosso noivo, o nosso Salvador. Isso cria conflitos. Isso cria, muitas vezes, situações tremendamente adversas em nossa relação com até pessoas do mesmo núcleo familiar aqui na Terra, que não nos entendem e não nos aceitam na nossa postura comportamental, porque nós primamos para viver de acordo aos conselhos recebidos pelo amigo do noivo, o Espírito Santo, que nos é dado para um processo de santificação, de preparação para nós nos encontrarmos com o noivo. Então aqui vai uma exortação para nós em nossos dias. Precisamos estar atentos, precisamos estar alertas, precisamos amar os conselhos que o Espírito Santo nos dá, precisamos gostar dos presentes que o noivo nos envia através do seu amigo, nos dando as orientações necessárias para que vivamos de acordo com o desejo do coração do nosso amado noivo. Então esse tempo de separação, esse tempo de espera é o nosso tempo hoje. Estamos aguardando a volta do noivo para buscar a sua igreja. Estamos aguardando isso. Enquanto aguardamos, precisamos nos conscientizar de viver à altura da posição que a noiva recebeu das mãos do seu pagador de dotes. O Senhor Jesus entregou sua vida. E não é de se admirar quando a exortação na palavra diz que nós também devemos aborrecer nossa vida por amor ao nosso noivo. Nada mais nós temos a ver com o mundo. O mundo nos odeia e a mesma atitude deve estar em nosso coração também, de aborrecermos o mundo e de amarmos aquele que por amor entregou-se completamente a nós. Essa é uma exortação, esse é o entendimento que a noiva deve buscar viver cotidianamente na sua relação com o Senhor Jesus, santificando-se e vivendo piedosamente para louvor e adoração daquele que é o Salvador, que é o Senhor, que é o noivo que está prestes para vir e buscar a sua noiva aqui da terra. O terceiro passo nessa sequência é Jesus busca a sua noiva. E novamente eu leio alguns textos para comprovar. Está escrito lá em João capítulo 14, versos 1 a 3, nas palavras do próprio Senhor Jesus: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
eu vou teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Ah, queridos, que bendita esperança nós temos, não é? A esperança, a expectativa de que o noivo, o nosso Salvador, está preparando um lugar onde ele com a noiva, ele com a sua igreja, eternamente hão de morar. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 18, falando sobre o momento desse rapto, o momento desse arrebatamento, o momento do noivo buscar a sua noiva, o apóstolo Paulo escreve assim, dando não apenas uma alusão ao fato de buscar a sua noiva, mas também uma história relacionada aos acontecimentos para a nação de Israel que permanecerá aqui durante o período da grande tribulação. Diz Paulo, pois, dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E, meus amados, essa é a grande expectativa da noiva em nossos dias. Todas as situações no nosso mundo aqui apontam, de acordo às profecias dadas pelo próprio Senhor Jesus, apontam para que nós nos conscientizemos de que esse evento, esse momento do arrebatamento da noiva está muito perto. Então, quanto mais perto chegar, quanto mais o dia se aproxima, mais nós devemos buscar a santificação e o nosso envolvimento cada vez maior com o Senhor. Mas esse momento solene, como ele diz aqui, seremos arrebatados entre nuvens, quer dizer, milhões de pessoas do mundo inteiro serão levados, será um momento festivo. Na cultura hebraica, o noivo com os seus convidados vinham para buscar a noiva. E nessa cultura sobrenatural, o Senhor Jesus virá para buscar a sua noiva aqui, atraindo-a, tomando-a para si, para que eternamente estejamos com ele no céu. Ó, bendito momento esse que a igreja precisa esperar e aguardar com ansiedade para que ele volte. O quarto passo é a chegada à casa do noivo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 55, o apóstolo Paulo escreve assim: Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Então esse momento da chegada à casa do noivo não é um trajeto longo a ser percorrido, mas Paulo ilustra isso como num momento, num abrir e fechar de olhos. É rápido, é um rapto, é quase como que dizendo um sequestro que o Senhor vai fazer com a sua noiva, tirando-a da terra e levando-a para a sua casa. E em 1 João, capítulo 3, verso 2, está escrito assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Em outra ocasião, eu falei a respeito do Senhor Jesus Cristo ressuscitado com um corpo glorificado. É o que vai nos acontecer no arrebatamento.
tanto os mortos em Cristo, que morreram desde lá da instituição da igreja, em Atos capítulo 2, até o último que falecer, antes do arrebatamento, todos eles ressuscitarão, incorruptíveis. A morte não terá mais poder sobre eles. Eles receberão corpos glorificados, idênticos ao corpo do Senhor Jesus, quando ele se levantou dos mortos. Não haverá mais limites, nem físicos, nem temporais para qualquer um de nós. Teremos corpos idênticos ao Senhor Jesus. E isso nos habilitará para vivermos eternamente na presença do Senhor. E o que o apóstolo João escreve, que é muito sublime para mim, ele diz que nós o veremos como ele é, quando ele se manifestar. Quer dizer, em nossos olhos naturais hoje, nós não podemos ver o Senhor glorificado, porque vai além da nossa capacidade de resistir. Mas uma vez transformados pelo poder do Senhor, seremos tão idênticos a ele, que poderemos vê-lo assim como ele é. Então, esse momento da chegada à casa do noivo, acontecerá toda essa transformação em nossa vida. E eu quero dizer algo muito importante aqui, queridos. Eu aguardo ansiosamente esse momento. Queira Deus que Ele me considere apto para participar em vida do arrebatamento. Mas se não for assim, mesmo que eu venha a ser enterrado, eu sei, pela esperança e expectativa que eu tenho nas promessas do meu Salvador, que eu serei ressuscitado e serei levado totalmente transformado e incorruptível para a glória eterna. A morte foi vencida, o inferno foi vencido. Jesus tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Então é Ele quem determina o que vai acontecer. E isso é para benefício nosso, para benefício da sua igreja. Quinto passo é o exame do enxoval da noiva. 1 Coríntios capítulo 3, versos 11 a 15. É uma ilustração, mas uma ilustração que nos chama a atenção sobre como será esse exame. Quem vai examinar o enxoval da noiva? Quer dizer, quem vai examinar o que nós preparamos com aquilo que Deus nos deu para nos prepararmos para aquele momento é o Pai do noivo. É o próprio Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o apóstolo Paulo nessa carta: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. E presta atenção agora. Contudo, será salvo, todavia, como alguém que escapa através do fogo. Romanos capítulo 14, verso 12, Paulo diz assim, acrescentando a essa ideia: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Meus amados, aqui não está falando de julgamento que vai destinar uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Precisamos entender que tudo aquilo que já foi julgado em nós, Jesus recebeu o julgamento lá na cruz do Calvário. Aqui está falando do julgamento das nossas obras, o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer depois que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E a ilustração de Paulo é, o fundamento, a base é Jesus. E eu preciso tomar cuidado sobre o material que eu vou usar para edificar sobre essa base. A ilustração de Paulo é, eu posso construir com ouro, prata e pedras preciosas. É interessante que esses materiais, eles não só não deterioram, não queimam através do fogo, mas são mais purificados. Em contrapartida, eles são muito mais difíceis de serem encontrados. Eles precisam ser garimpados. A nossa relação com Deus
ela precisa ser constantemente garimpada. A nossa vida na presença, a nossa relação com Deus precisa ser trabalhada constantemente. Jesus usou aquela figura da porta estreita e do caminho estreito, espinhoso, com pedras pontiagudas. Não é fácil viver uma relação que realmente agrada ao Senhor, mas aquele que prima por isso, aquele que busca essa comunhão constante com Deus, ele estará construindo sobre esse alicerce uma casa feita por ouro, prata e pedras preciosas. Outros que vivem uma vida de desleixo, uma vida religiosa sem significado, tentando agradar a Deus do seu próprio jeito, eles estarão construindo, usando para isso madeira, feno e palha. Isso é fácil. A gente encontra madeira, feno e palha em abundância em todos os lugares por aí. Mas serão provados pelo fogo. O olhar de chama de Deus o Pai, que estará examinando o enxoval da noiva, perscrutará as nossas obras e tudo aquilo que ele achar que não é digno do seu filho será colocado de lado e será queimado, será destruído. O Pai não vai permitir absolutamente nada que seja levado para a casa que o Senhor Jesus preparou para a sua noiva, que não seja digno do seu filho. E é novamente ali um ato de prestarmos atenção. O que é que nós estamos fazendo? Que tipo de vida nós levamos? Ela é sustentada pela religiosidade, pela impulsividade, pelos nossos meios, por aquilo que nós achamos que seja correto. A palavra do Senhor nos adverte que nós devemos servir a Deus com um coração totalmente desprendido de qualquer coisa que nos liga a uma projeção pessoal. A nossa atitude precisa ser semelhante à de João Batista, que certa vez disse: importa que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. E o mesmo João Batista, na sua postura ante a grandeza do caráter do Senhor Jesus, disse: eu não sou digno sequer de desatar-lhe as sandálias dos seus pés. Uma vida em humildade, uma vida em submissão, em dependência de Deus e entrega em rendição ao Senhor fará toda a diferença quando o nosso enxoval for examinado pelo Pai do nosso noivo. E esse critério é muito sério. Como eu já disse, o Pai não vai permitir, sob hipótese nenhuma, qualquer coisa que não seja digno do seu filho ser levado no enxoval da noiva. Prestemos atenção a isso, para que nós não venhamos a nos surpreender naquele dia, mas que tenhamos uma vida que descreva a nossa postura de humildade e dependência do Senhor. O sexto passo nessa sequência é a apresentação da noiva. Apocalipse capítulo 19, versos 5 a 8, um texto que impressiona muito, um texto que enriquece a beleza, a majestade da igreja, é descrito ali. Então veio do trono uma voz conclamando: louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Então veja bem o que ele diz no verso 7. Pois chegou a hora das bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Ó, meus queridos irmãos e irmãs, que momento glorioso isso, quando a noiva vai ser apresentado às miríades de convidados para as bodas. Nós não somos os convidados para as bodas, nós somos o motivo das bodas. É diferente. Os convidados são os anjos da presença de Deus.
Os convidados são talvez os santos do Velho Testamento que estão aguardando esse momento. Os convidados são tantas pessoas e repentinamente o próprio Salvador vai entrar para aquele cenário glorioso e apresentar a sua noiva, a mais bela em toda a história de casamentos. Uma coisa que me deixa muito impressionado nos casamentos, em nossos dias, em nossa cultura, entra o noivo para o lugar, entram os convidados, os padrinhos, as testemunhas, mas a grande expectativa de todos é o momento do toque da música e o momento que a porta se abre e a noiva entra. O êxtase, o momento em que a noiva é apresentada linda, maravilhosa e formosa. Então tente transferir isso em pequenas ideias como as nossas são, para aquele momento glorioso quando o Senhor Jesus mesmo apresentar a sua noiva às multidões, às miríades de seres que ali são os chamados convidados. Que momento, que êxtase, que momento de glória será para a noiva. E eu volto a dizer, a noiva somos nós, a igreja do Senhor. Ela será apresentada de uma forma muito gloriosa. E o sétimo passo é as bodas do Cordeiro. Eu sei que há muita discordância com relação a isso. Eu creio piamente que as bodas do Cordeiro, de acordo à riqueza do noivo, durarão nada menos do que 1000 anos, que é chamado na Bíblia o milênio do Senhor Jesus. 1000 anos de festa, 1000 anos de exaltação do Senhor Jesus, 1000 anos do seu reinado, 1000 anos em que ele vai constantemente apresentar a sua noiva para as miríades de criaturas no céu. E nesse tempo, conforme Apocalipse 19, verso 9, está escrito assim: e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. No capítulo 20, versos 1 e 2, só para dar um acréscimo ao ambiente que vai reinar ali, ele diz: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O diabo não estará aqui para atrapalhar em nada essa relação de Jesus com a sua noiva. Ele estará preso e será um momento de muito gozo, de muita alegria para nós, a noiva do Cordeiro. Queridos, esta é uma analogia, mas creio que se aproxima muito da grande verdade que nos aguarda quando uma vez nós fomos levados para a glória. E eu quero encerrar dando esse ânimo para cada um de nós, de acordo com aquilo que está terminando com o livro do Apocalipse, no capítulo 22, verso 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Ó amados, essa deve ser a nossa declaração hoje. Dizer, vem Senhor Jesus, vem buscar a tua noiva, nós queremos ir para a glória. E a nossa declaração de conformidade com Apocalipse 22, verso 20, deve ser, ora vem Senhor Jesus. Essa deve ser nossa expectativa, esse deve ser o nosso interesse, esse deve ser o nosso anelo. Que Deus abençoe a tua vida e abençoe a nossa vida. E eu quero orar com você para encerrar esse momento. Ó Deus, muito obrigado por essa perspectiva. Podemos não entender tantas coisas, mas o que nós cremos mesmo é o que está escrito com relação às bodas do Cordeiro, ao Cordeiro vindo para buscar a sua noiva. E nós queremos dizer, como está encerrando no Apocalipse, ora vem Senhor Jesus. Ó Deus, que seja essa a expectativa, que seja esse o anelo de cada um dos que agora me ouvem. Que todos nós, como igreja, possamos aborrecer tanto esse mundo
e que haja em nosso coração unicamente esse desejo de dizer: vem, Senhor Jesus. Que seja assim, para a tua glória e para o teu louvor. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.